Glória a Deus. Maravilha. Estamos aí mais um dia estudando a palavra do Senhor. E hoje estaremos estudando no livro de Juízes, no capítulo 13, 14, 15 e 16. O capítulo 13 vai nos falar que os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então nós vamos ver que novamente o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos de escravidão sobre os filisteus. E nós podemos então ver na palavra do Senhor que ali havia um homem chamado Manoá. E Manoá, ele tinha uma mulher estéril. E o Senhor apareceu para esta mulher e falou com ela que iria dar um filho para ela. E ela, mais do que depressa, contou tudo aquilo para o seu esposo Manoá. Então ali ele orou o Senhor e falou: Senhor, que o Senhor tem esse propósito na nossa vida, que o Senhor nos fala novamente. E ali o Senhor falou novamente. E o filho dele seria separado para o Senhor. Ele não podia passar navalhas na cabeça, ele não podia beber bebidas fortes e ele não podia comer comidas imundas. Então ele era separado, ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Como eu e você estamos assistindo este vídeo, nós vamos ver que então Deus também ele tem um propósito na nossa vida e que nós possamos entender o nosso chamado no reino dos céus. Então todos nós temos um chamado e que nós possamos entender este propósito. Amém? E ali nós vimos então que nós estudando esta palavra, nós vamos ver que Sansão ele foi o 15º juiz de Israel. Ele julgou Israel por 20 anos. Interessante, meus queridos irmãos, como nós já falamos, ele era nazireu, matou um leão com as suas próprias mãos, queimou os trigos do inimigo, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, despedaçou um portão de ferro, foi traído por Dalila e destruiu milhares de filisteus com uma grande bravura em sua morte. Então aqui nós vimos Deus agindo sobre a vida de Sansão. Por quê? Porque Deus tinha este propósito na vida de Sansão de livrar os israelitas da mão dos filisteus. E não somente da mão dos filisteus. Nós podemos ver aqui então que ele poderia ter retornado ao seu povo para adoração a Deus. Mas nós vamos ver que não aconteceu isso, porque Davi ele teve uns momentos de fraqueza em sua vida. Ele deixou estas fraquezas falar mais alto nos seus sentimentos. E nós vamos ver uns pontos que Sansão, ele teve esta fraqueza em sua vida. A primeira fraqueza era controlado pela sexualidade. Ele não tinha controle. Nós podemos ver também que ele violou o seu voto às leis de Deus em muitas ocasiões.
Nós vamos ver várias leis que foi quebrada. Nós podemos ver que ele não podia comer nada, coisas imundas. E ele comeu o mel do próprio leão que ele matou. Então, ele não poderia comer aquele mel. Ele estava ali quebrando as leis do Senhor. Nós podemos ver outra lei que ele quebrou. Ele contou o seu segredo para Dalila. Ele falou que a força dele estava no seu cabelo. E nós vamos ver então, meus queridos irmãos, que ele contando o segredo para Dalila, ela chamou alguns filisteus e cortaram o seu cabelo. E ali ele perdeu totalmente a sua força. Ou seja, no momento que Dalila chamou Sansão, os filisteus vêm, Sansão, ele acordou. E Sansão, ele não percebeu que a presença do Senhor tinha saído dele. E é isto que o pecado faz nas nossas vidas. Quando nós se afastamos do Senhor, o Espírito Santo, ele sai. A presença de Deus não está mais em nós. E assim que estava acontecendo. E ali, Sansão, ele foi humilhado, irmãos, perante os filisteus. A palavra vai nos falar que eles arrancaram seus 2 olhos. Olha o que o pecado fez na vida de Sansão. Por quê? Porque Sansão, ele saiu do propósito de Deus. Que nós nunca venhamos sair do propósito de Deus. Que nós venhamos entender o nosso chamado diante do Senhor. Nós podemos ver um outro ponto de fraqueza de Sansão. Confiava nas pessoas erradas. Irmãos, ele confiou na pessoa errada, que não estava no propósito de Deus. Dalila, ela não estava no propósito. Ela era uma filisteia, era uma prostituta. Ela não estava andando nos caminhos de Deus. E Sansão entregou totalmente o seu coração para ela. E é isto, irmãos, que nós temos que entender nos dias que nós estamos vivendo. E eu quero deixar algo para o seu coração, que você nunca venha deixar as necessidades tirar você do propósito de Deus. Que você possa ser abençoado por esta palavra no nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida.